Agora a projeção de slides. Para essa exposição, que integra parte das comemorações que o ICC faz, alusiva aos seus 70 anos de funcionamento. Nós começamos em novembro do ano passado, e esta casa, que é uma casa de cultura, o Instituto Será, a mais antiga instituição cultural aqui sediada, e uma referência para a preservação da história cearense, considerou muito oportuna a proposta de usar o dia de hoje, essa tarde, com a exposição falando dos 70 anos da nossa entidade. Eu tenho a satisfação de falar com uma dupla militância, como médico do ICC há 40 anos e como sócio do Instituto Será, que me deu grande prazer ao ingressar há pouco mais de um ano, e tento fazer parte de um quadro que realmente é uma referência para a cultura e para a intelectualidade cearense, de modo que esse, para mim, é um momento bastante especial. Nós preparamos essa exposição com suporte do nosso departamento de marketing, e vem um pouco da nossa experiência no correr de 40 anos e 70 anos de funcionamento de nossa casa. Isso aqui chama muita atenção, porque é um profissional paramentado para o ato cirúrgico, e a cirurgia ainda é um grande instrumento, forma de intervenção do tratamento do câncer. Então vamos recuar de 1944, quando o Instituto tem seu desabrochar. Nós começamos em 1954, 25 de novembro de 1944, por uma necessidade imperativa de se ter um serviço de oncologia para cuidar dos pacientes de câncer que morriam à míngua, porque não tinham como obter tratamento no Ceará, não tinha um serviço especializado, e só aqueles mais abonados, detentores de muita posse, tinham condição de buscar tratamento em outros estados. Era uma vergonha para o estado do Ceará, porque à época outros estados, até menos desenvolvidos que o Ceará, como o caso da Paraíba, já tinham noção do câncer. Então, uma plebe de médicos, o qual tomava parte nessa constelação, Júlio de Picanço, Valdemar Alcântara, o Joaçado, Walter Cantilho, decidiu criar o Instituto Cancerá. Foram eles os nossos fundadores. São 11 fundadores, dos quais 10 médicos e um religioso, que era o padre Arquimedes Bruno. Esse padre era um padre, um grande orador, um nome extraordinário em termos de realização. Ele esteve à frente também da criação do Instituto dos Cegos, que é obra dele, e era um padre um pouco mais à esquerda, e ele foi perseguido pelo regime militar e exilou-se na França. O corpo de fundadores do Instituto Câncer guarda uma relação muito estreita com a Faculdade de Medicina. Esses mesmos fundadores que estão em 44, parte deles tomando corpo na realização do primeiro Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, que foi um marco de estímulo a que os médicos do Ceará se convencessem de que poderiam criar uma escola médica no Ceará. Então, esses que estão aqui, esses médicos, todos se engajam também como no
processo de criação da Faculdade de Medicina, se tornam professores e alguns deles fazem uma carreira pujante na UFC, que é o caso do professor Walter de Moura Cantilho, que foi reitor da UFC, o professor Nildo Teófilo Gonçalves, um dos grandes intelectuais do Ceará no século passado, e que foi vice-reitor da UFC, ocupou várias vezes a pró-reitoria da UFC, e sem sombra de dúvida, um dos grandes intelectuais que o Ceará teve no século passado e que possuía uma vastíssima biblioteca de alta qualidade, de obras raras e muito caras. E não era só para ter bem feitado suas prateleiras, mas ele era um leitor voraz, as obras eram lidas e comentadas, né? E o professor Nildo Gonçalves teve um papel importante no andamento do Instituto Câncer. Nós temos aí Antônio Jucá, que foi um grande cardiologista, precursor da cardiologia do Ceará, foi senador da República, foi responsável pela criação do Hospital Geral de Fortaleza. Valdemar Alcântara chegou ao exercício do governo do Estado do Ceará, teve um importante papel na política, mas ele valorizava tanto a Faculdade de Medicina que ele abriu mão do cargo eletivo, exerceu o mandato para se manter na direção da Faculdade de Medicina, obra para a qual ele havia concorrido de forma relevante. Jurandir Canso, uma grande liderança católica do Ceará, e esteve à frente do grupo que cria a Faculdade de Medicina, e ele foi um dos nossos fundadores. Então, todos eles foram grandes profissionais que marcaram a medicina em diferentes especialidades, foram pioneiros, como o caso do professor Livino Pinheiro, que deixa tudo no Ceará, fecha consultório, paga seus empregos, para se tornar professor de patologia, porque ao criar a faculdade não tínhamos patologistas para o funcionamento da instituição. E ele deixa tudo para passar a morar em São Paulo, para voltar como patologista e assumir a cátedra de patologia. Então, realmente foram pessoas notáveis que criam a Faculdade de Medicina, mas já haviam uma experiência de criar o Instituto do Câncer Ceará para oferecer um tratamento às pessoas que não tinham como obter uma terapia apropriada para a sua doença. O primeiro ato e a criação do Instituto de Ensino Médico, se cria inicialmente o Instituto de Ensino Médico, que vai dar origem à criação da Faculdade de Medicina. Essas coisas há um liame muito forte das duas instituições, por aí. Aqui os nossos primeiros consultórios, a primeira bomba de cobalto que o Instituto trouxe para o Ceará, são objetos de coisas antigas. Aqui nós temos uma exposição, houve um engajamento muito grande por parte da sociedade para apoiar a criação do Hospital do Câncer. Esse era um sonho que vai ter como o grande criador o professor Joaçaba, que está mais à direita, ao lado de Nildo Gonçalves, e ao centro nós temos o governador Raul Barbosa. Aqui à esquerda é o general Castelo Branco, depois Marechal Castelo Branco e presidente da República. Então aqui foi a exposição com a Simai Pinto para a campanha educativa sobre câncer. Aqui o Congresso Nacional da Rede Feminina do Instituto Câncer, realizado em Fortaleza, reunindo centenas de participantes, porque o Instituto é criado em 1944 e 10 anos depois ele instala a sua rede feminina do ICC. A rede feminina era uma iniciativa das mulheres, notadamente esposas de médicos, que se organizavam para fazer um trabalho educativo e incentivar as mulheres à prevenção do câncer, sobretudo a prevenção do câncer colo uterino.
tinha recursos para ter o próprio hospital e as iniciativas foram graduais. Então começou com instalando-se na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Então a Santa Casa é uma instituição que existe há cerca de 180 anos. Então, enfermarias da Santa Casa foram cedidas e os nossos médicos que lidavam com paciente de câncer passaram a se reunir e a trabalhar com esses pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Ressalto que a essa época chegou, logo depois da fundação do Instituto do Câncer, o professor Augusto Assaba vai para os Estados Unidos e obtém a sua formação em cirurgia e depois em cancerologia, tornando-se o pioneiro da cancerologia no Ceará. E ele, muito novo, porque o Dr. Haroldo ingressou em medicina aos 15 anos e formou-se aos 20 anos de idade. Aqui nossos três fundadores da Faculdade de Medicina, Zé Carlos Ribeiro, que não é da Fundação do Instituto do Câncer, mas ele tem a primazia em muitas atividades, a começar pelo número do seu CRM, que era o número 1. Era só um pauzinho que ele colocava quando ele assinava, botava um tracinho, que ele era o número 1. E foi número 1 em muitas coisas. Ele foi pioneiro em banco de sangue, ele com o Dr. Haroldo Assaba, foi um grande obstetra e ginecologista, foi o maior nome da medicina legal do século passado, foi diretor da faculdade, diretor da César Carlos, um bibliófilo, um estudioso do xadrez, era uma figura notável. E homem de grande inteligência, era ele que nos vestibulares elaborava as provas de física e de matemática, né? E foi anestesista. Ele foi pioneiro em várias práticas e procedimentos em anestesiologia. Então, realmente, ele foi um homem marcante. Ele está ao lado do Milton Gonçalves e do Júlio de Picância. Alguns desses, como Zé Carlos Ribeiro e Milton Gonçalves, eles não tinham 30 anos de idade quando fundaram a Faculdade de Medicina. Aqui, Valdemar Alcântara, ao lado do Walter Cantico. Aqui, o lançamento da pedra fundamental das futuras instalações da Faculdade de Medicina do Ceará, ao centro do governador Raul Barbosa, isso já no campo de Porangaba do Sul. Alguns médicos em visita ao ambulatório do CC, o Instituto Câncer montou um ambulatório na Praça de Alencar. Na Praça de Alencar foi ao lado do teatro. Nós tínhamos um centro de saúde que hoje dá lugar ao Jardim do Teatro, obra do Bulimar. E do outro lado funcionava o prédio que abrigou a Faculdade de Medicina do Ceará. Esse prédio depois se tornou, quando a Faculdade de Medicina foi para o Porangaba do Sul, se tornou, abrigou o curso de odontologia da UFC. Aqui a aplicação de cobaltoterapia, aqui o serviço de câncer na Santa Casa de Misericórdia, nos primeiros tempos, esse aqui era o empresário Fernando Alecapim, da Cimai Pinto. Ele foi um grande promotor e provedor do Instituto do Câncer, ele sempre presente, e ele ajudou na construção das instalações iniciais do serviço de câncer. Aqui já é mais moderno, essa é uma nossa técnica de radioterapia, ainda atuante. Também atuante, já são funcionários antigos, a Marca e a DIT. Uma sala para césio-moldagem, usada para câncer cervical. Aqui a visita da senhora Carmen Prudente, na inauguração da enfermaria que leva seu nome. O Milton Gonçalves, que era um grande orador também, bom escritor, presta homenagem à dona Carmen Prudente. Essa senhora era esposa do Dr. Antônio Prudente,
que dá o nome ao Hospital de Fortaleza, e foi um dos maiores nomes da cancerologia brasileira. E essa senhora cuidou de estimular, não só criou em São Paulo, como estimulou a que outros estados criassem redes femininas de apoio ao trabalho dos médicos e dos hospitais, com a linha auxiliar na área da educação e da prevenção de câncer. Ali nós temos ao lado dela a Dona Luísa Traçala, Dolores Alcântara e Luísa Távora. Então, eram senhoras da sociedade, esposos de médicos, quase sempre, que faziam um trabalho voluntário que até hoje perdura, né? É um trabalho que continua, um trabalho de pura filantropia. Um consultório do Departamento de Prevenção do Câncer. Aqui, seu Inácio Parente, ao lado do Dr. Haroldo Traçala. Seu Inácio Parente, das Casas Parente, foi nosso diretor tesoureiro por muitos anos. A direção do Instituto do Câncer até hoje não é remunerada, a direção ICC, por quantidade de caráter filantrópico. E seu Inácio tinha um tino não financeiro, comercial, muito apurado. E ele não só nos orientava na melhor maneira de usar o dinheiro, como ele injetava dinheiro próprio. E aqui ele fez uma obra que foi magnífica para a instituição durante alguns anos. Ela foi demolida para dar lugar a um outro prédio, mas quando a Casa Parente completava 75 anos, ele ia comemorar essa efeméride com a vinda da escola de samba que ganhava o Carnaval do Rio de Janeiro, que era Caprichoso de Pilar, né? E aí o Dr. Haroldo Joaçaba fez uma proposta bastante decente, que a vinda de uma escola de samba alegraria cearense, mas seria uma coisa muito passageira, seria efêmera, que era melhor que ele fizesse algo duradouro. E perguntou por que ele não usava esse dinheiro para construir algo permanente. E assim ele fez. E aí construiu um prédio com 6 consultórios médicos, com um pequeno centro cirúrgico para cirurgias rápidas, auditório. Ele foi um prédio da profissão, todo com recurso próprio. Depois, quando esse prédio precisou dar lugar a um anexo, nós temos uma outra casa para onde foi transferida toda essa atividade. E lá, mais uma vez, ele mostrou o quão generoso e o quanto ele valorizava a instituição. Não só ele negociou com o Banco do Brasil, que era tomar a casa como parte de uma dívida de um grupo empresarial, e ele negociou a um preço bem abaixo do mercado, que o banco precisava se livrar, porque era em tudo ter que tocar um prédio fechado, e ele assumiu 50% da conta. Além de baixar aquém da metade, ele pagou metade do valor negociado. Então o Instituto é muito grato pelo que ele tem feito. Também recebemos ajuda que Valdemar Alcântara, Dolores Alcântara, está com a roupa que elas usavam, que elas identificavam como voluntários. Dr. Valdemar Alcântara, mesmo no exercício do governo do Estado, senador da República, em funções de projeção, ele nunca se desvinculou da administração do Instituto do Câncer. Ele tinha confiança no seu vice-presidente, que era o Dr. Haroldo Joaçaba. Então, na ausência, quem respondia era o Dr. Haroldo, mas em perfeita consonância com o seu presidente, que eles mantinham um relacionamento inabalável. Então, a amizade que eles expandiam, o respeito era muito forte, mútuo. E o Dr. Valdemar, mesmo em funções fora do Ceará, ele não descuidava do ICC e tinha a segurança que o Dr. Haroldo Joaçaba conduzia muito bem o destino da casa. Aqui o ambulatório de quimioterapia foi outra doação oriunda de um filantropo, de um benemérito da casa, que é o seu Ivan Castro Alves, que teve um irmão
o embaixador Castro Alves, Pascoal Castro Alves, que foi desta casa, do Instituto, e ele doou todo o serviço de quimioterapia, montou o serviço de forma generosa para a instituição. E a peculiaridade é que ele é membro masculino da rede feminina do ICC, né? Ainda se mantém ativo apesar da idade e da limitação física que ora ele apresenta. O serviço do esculpido digestivo, que foi um dos primeiros do Ceará e de melhor qualidade. Isso aqui foi uma doação pessoal da Felicite. Os primeiros equipamentos chegaram como doação bancada pelo empresário da Felicite. Aqui é a unidade de tratamento, não do ICC. Aqui, Dona Lúcia Sala, como eu falei, ela foi fundadora da nossa rede feminina 10 anos após a instalação do ICC. É a grande dama das artes do Ceará. Ela formava com o doutor Haroldo, um dos casais mais prestigiados, mais respeitados aqui do Ceará, e pela forma como eles viviam, como eles se dedicavam à sociedade e ao povo cearense. Realmente era um casal que exemplo de harmonia, de relacionamento e de desdobramento em prol das pessoas carentes. Eles tinham como muito caro essa atividade de devotar aos outros o que eles amealhavam, o que eles possuíam. Realmente eram pessoas que foram marcantes para a vida cearense, e o Dr. Haroldo era um homem que estimulava muito a atividade cultural do seu esposo, a atividade artística. A Dona Luísa, o Dr. Haroldo era um homem liberal do ponto de vista político, era um homem que tinha recursos, fez recursos à custa da profissão, mas era um homem que trabalhava tal como Napoleão Bonaparte, praticamente 20 horas por dia, né? E não descuidava de manter a sua família em harmonia, de cuidar dos seus filhos. O Haroldo começava a jornada de trabalho às 5 da manhã, operando, e não ia dormir antes das 11. Essa era a rotina dele, de segunda a sexta. E com a mesma dedicação que ele cuidava de um paciente particular, privado, ele fazia isso com os pacientes do Hospital Universitário do Alto Cantigo. Esse aqui é o desfile do Náutico Atlético Cearense, em 1955.